Cassiano Ribeiro já aqui com a gente. Tudo bem, Cassiano? Tudo bem, Sardenberg? Boa tarde, Cássia, ouvintes. Boa tarde, Cassiano. Bom, o assunto, Cassiano, é a ideia do governo de aumentar a mistura de etanol na gasolina. Qual é a ideia? O que está por trás disso? O que está por trás, Sardenberg, é basicamente uma safra recorde de milho, não só de cana-de-açúcar. Hoje o etanol no Brasil é produzido tanto por cana-de-açúcar como por milho. E nos últimos anos, o milho tem ganhado muito protagonismo, porque se a gente pegar só o volume adicionado aí nos últimos 8 anos, nos últimos 10 anos foi de 8 bilhões de litros de etanol produzidos a partir de um milho que não existia, vamos dizer assim. Não, o milho não existia, mas o etanol de milho não existia há pouco tempo. Então, é um setor que está crescendo muito, tem um investimento de bilhões aí, especialmente em regiões onde tem produção de milho. E agora o governo está fundamentando aí essa ideia de aumentar a mistura de etanol na gasolina nessa safra recorde, especialmente a safra de milho, porque a cana-de-açúcar, além dela gerar milho, além dela gerar etanol, ela também tem o açúcar. Então, as usinas geralmente elas destinam ali um volume de produção de cana para um mix de produção conforme o preço mais interessante. Então, certo. se o preço do açúcar está mais interessante, produz mais açúcar. Se é mais etanol, mais etanol. E com o milho, aí abriu uma nova oportunidade. Então, o governo está vendo aí essa safra de milho como uma grande possibilidade de aumentar essa mistura, que já vinha sendo aventada há muito tempo, Sim. mas precisavam fazer aí os testes nos carros para saber se isso ia funcionar ou não. Inclusive, hoje nós conversamos no Jornal da CBN com uma pessoa envolvida nestes testes, né? Dizendo que a ideia é aumentar de 25% para 30%, né? O percentual de etanol na gasolina, e que pelo menos até aqui os testes que foram realizados mostraram que os carros se adaptam, né? Então, os carros que já estavam prontos para ter aí um pouco de etanol na gasolina, ter um pouco mais parece que não faz diferença na performance, pelo menos foi o que esses testes mostraram. Performance também em relação à saúde do motor, coisas assim, não houve grandes mudanças aí para os carros. Agora, Cassiano, do que depende isso virar a realidade ainda? Depende dessa aprovação, né, do Comitê de Política Energética aprovar essa mistura. Eu falei agora há pouco com o presidente da UNEM, que é a União da Indústria de Etanol de Milho. E ele estava falando que esse projeto já existe há algum tempo já em Brasília, e que não só estão aventando a possibilidade de aumentar para 30%, mas para 35%, num período não muito distante, que hoje parece que até 35% é possível atender aí, só com a capacidade instalada hoje das usinas de etanol de milho e das usinas de cana-de-açúcar, é possível atender esse aumento da mistura, que ele não é um impacto tão grande, mas sim é um estímulo a mais aí para o produtor ampliar a área plantada com milho. Falei com o presidente da Associação dos Produtores de Milho do Brasil agora há pouco também, o Glauber Silveira, e ele falou, não é um grande impacto, né, esse aumento da mistura, o setor já não vai causar um grande aumento de demanda, mas sim ajuda aí no cenário para preço de milho, e com preço bom do milho, o produtor tende a plantar mais, e ele acredita que sim, isso estimula o produtor a plantar mais milho nos próximos anos. Ele está num preço assim bem acima do que já foi lá atrás, antes da existência desse setor de etanol de milho. Aliás, esse setor ele surgiu justamente para resolver um problema que era de uma oscilação muito forte de preço do milho, que ele acabava ficando às vezes abaixo do custo de produção em estados que tinham muita produção de milho. Então tinha muita produção, sobrava, e aí era basicamente para gerar ração animal ou exportação. O Brasil não exportava tanto, não tinha tanta tradição de exportação, começou a exportar e começou a produzir milho, a produzir etanol. Esse mercado, esse novo negócio de etanol de milho, ele tem atraído muita gente, muitos investidores. Hoje tem uma usina sendo inaugurada no Maranhão, no Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, regiões que são muito produtoras de milho, começaram a ver nesse negócio uma excelente alternativa para enxugar esse excesso de oferta da região ali, e também estimular os produtores a continuarem produzindo milho e, ao mesmo tempo, gerando um negócio novo, que é o etanol combustível. Outro produto que é gerado a partir desse negócio é o DDG, que eles chamam aí, que em inglês significa grãos secos aí destilados, que é um farelo, basicamente, muito proteico, que pode ser usado para alimentação animal. Então, o etanol de milho, ele gera combustível, biocombustível, e também o DDG para fazer essa alimentação aí de aves. Então, o setor está animado com essa possibilidade de aumentar a mistura de etanol aí na gasolina.
Tá certo. Quer dizer, aumenta o mercado, né? Exatamente, Aumenta aumenta o a mercado demanda. e estimula, exatamente. Aumenta a demanda e a oferta já é suficiente. Já é suficiente e está crescendo muito, né? E pode crescer ainda mais. O pessoal fala que tem espaço para até uma terceira safra de milho no Brasil. Hoje a maior parte da produção fica na segunda safra, que é no inverno, mas ainda tem muito estado que pode produzir não só na segunda safra, mas fazer uma terceira safra ao longo do ano aí com milho, que é uma alternativa super viável, produto que não é difícil de produzir e tem muita demanda, né? Ok. Cassiano Ribeiro, muitíssimo obrigado mais uma vez e até. Até terça que vem. Até mais, Até Cássio. mais, Até mais. Cassiano.